Oi pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo hoje sobre o jeito de usar will e going to no futuro, porque, ser sincero, eu não gosto do jeito que pessoas ensinam o futuro nas escolas e online. Não é que eles ensinam errado, mas eu não acho que eles priorizam as partes mais importantes. Por exemplo, você vai ver muitos vídeos online sobre a diferença entre will e going to. Como eu vou explicar mais tarde, isso é uma perda de tempo, especialmente para alunos que são iniciantes e intermediários. Eu acho que temos que focar no que é mais importante. Como alguns de vocês sabem, sou um linguista e minha especialização é como brasileiros aprendem inglês como uma segunda língua. Eu estudo isso muito, continuo a estudar isso todos os dias. Meu primeiro estudo de pesquisa era sobre o jeito que brasileiros aprendem o futuro, falar sobre o futuro nas escolas de idiomas caras no Brasil, especialmente como pessoas que já falam com nativos e como eles usam o futuro quando eles estão falando com nativos. O que você vai ver nos resultados é que a coisa mais interessante é quando falam, a maioria dos alunos bons que formam, mesmo assim, evitam a usar to be going to na conversação e eles usam will muito, demais. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Além do mais, porque quando pessoas sempre falam uma estrutura e evitam a outra estrutura quando eles estão falando, eles têm a tendência de não escutar e não entender aquela estrutura quando eles estão escutando. Então, se você sempre fala will e nunca fala to be going to, quando o nativo vai falar to be going to rápido, você não vai perceber. E lembrem, estou sendo prático agora. Meu objetivo é que meus alunos aprendam a entender e falar. Eu não quero que eles escutem inglês e entendem mal. E o que acontece? Por que o aluno típico evita, o aluno tradicional típico evita a usar going to? Porque é mais complicado do que will. Se usa will, você coloca o verbo depois de will e é fácil. To be going to é mais difícil. Primeiro porque tem três partes. Tem to be, tem going to e tem o verbo. Eu vou explicar isso mais tarde. Mas além disso, to be going to tem go. E todo mundo aprende que go é ir. E isso é o problema. Pessoas ficam confusas. Estou falando sobre o futuro ou estou falando sobre ir? E geralmente alunos não são muito bons de entender que palavras têm diferentes usos. Quando eles estão escutando, e se eles não falam, aprendem a usar to be going to para referir ao futuro, quando eles escutam go, eles sempre vão presumir que a pessoa está falando ir. Eles nunca vão saber que a pessoa está falando sobre o futuro. Claro, tem pessoas que aprendem a usar to be going to, e muitos de vocês usam bem. Mas tem mais pessoas que nunca usam, e quando eles estão escutando inglês, eles ficam confusos, eles não percebem que a pessoa está referindo ao futuro. Como eu sei isso? Porque eu fiz todas essas pesquisas para mostrar isso. Como eu falei, eu ensino de uma maneira prática para ajudar meus alunos. Por isso, na minha escola, antes de ensinar will, eu ensino going to. Porque, primeiro, going to é mais comum. Going to é mais comum e cada dia going to para referir ao futuro fica mais comum ainda, porque é a forma mais informal. E como línguas evoluem, com o tempo a forma, a estrutura informal é a estrutura que fica mais comum. Você pode ver isso na sua língua. O futuro do presente no Brasil é usado muito menos do que ir mais verbo. Você vai falar muito mais hoje em dia, vou falar, do que falarei. É muito mais comum. A mesma coisa aconteceu em português. A português está evoluindo e a forma mais normal, mais comum, que é vou falar, é usado mais. Então, como minha didática é prática, mais que qualquer outra coisa, eu ensino to be going to primeiro. Antes de will, na minha escola,
no curso básico. Por quê? Porque eu não quero que eles dependem de uma estrutura mais fácil, e eu sei que na escola pessoas têm a tendência de aprender will e esquecer de going to. Eu ensino to be going to. Primeiro, tem várias ideias sobre going to que são mais importantes que alguém que estuda como brasileiros falam em inglês e quais são os obstáculos vai saber. Quando você está ensinando to be going to, a parte que pessoas erram mais, elas esquecem a primeira parte, que é to be. Quando nós falamos sobre o futuro usando going to, nós falamos to be, going to, mais um verbo. So falamos, por exemplo, I'm going to record a video. I'm going to record, gravar, a video. I'm going to. O erro que o aluno típico vai cometer, e vai cometer muito, quase sempre, é vai falar I going to. Ele não vai falar aquela parte to be. Você vai falar, mas é um erro pequeno. Não é. Erros pequenos que são cometidos sempre são importantes, porque erros têm um problema que você fala um erro, mais um erro, mais um erro, e tem um efeito cumulativo de erros pequenos, o nativo acaba não entendendo. Temos que ter cuidado, especialmente com estruturas básicas, com to be going to. Então temos que falar I'm mais going to record a video. Ou se você falar ela vai cair. She's going to fall. Então, vamos olhar. She's going to fall. She is, abreviado. Queremos falar igual nativos, né? She's, não she is. She's, abreviado, going to fall. Mas não vamos falar she going to fall. Isso é errado e isso é o erro mais comum que pessoas que aprendem o futuro vão cometer. Sabendo que é o erro mais comum, temos que enfatizar essa parte, o to be. O segundo aspecto tem a ver com gonna. Eu sei que tem escolas que ensinam, não fala gonna. Gonna é inglês ruim, ou gonna é errado. Não, gonna é normal. Uma das primeiras regras que você vai aprender, se você estuda fonética de inglês, é going to, falado rápido. Falar rápido querendo dizer normal, uma velocidade normal, sempre vai ficar gonna. É uma regra fonética. Acontece nos Estados Unidos e Canadá e acontece na Irlanda, aqui na Inglaterra, etc. É gonna. Então, todo nativo vai falar. Não ajuda a ensinar alunos que gonna não existe o errado quando todo mundo vai falar. Se você vai escutar uma entrevista com um Beatle no passado, ele vai falar gonna. Se você vai assistir um seriado que acontece aqui na Inglaterra, como The Office, a versão do Reino Unido, vai usar gonna. É simplesmente como nós falamos. Então, você tem que saber isso e provavelmente você deve praticar a usar. O erro que alunos cometem com gonna, eles falam gonna to. Por exemplo, eles falam, em vez de falar she's gonna fall, eles falam she's gonna to fall. Não tem sentido, porque gonna significa going to já. Gonna é going to falado de uma velocidade normal, falado espontaneamente. Going to fica gonna. Então, você não vai falar going to, e gonna significa going to, você não vai falar gonna to. Gonna to parece going to. É errado. Esse erro é super comum. Então, vamos praticar. I'm gonna record a video. Posso falar, se eu quero falar mais devagar, se estou em uma situação formal e estou pensando antes de falar, como uma entrevista, eu vou falar going to. Eu posso falar I'm going to record a video. Mesma coisa, se você está falando sobre fall, você pode falar she's gonna fall, ou falando mais devagar, talvez por causa de estar numa situação mais formal, você pode falar she's going to fall. Mas você não pode falar she's gonna to fall, e você não pode falar I'm gonna to record a video. Agora vamos falar sobre de longe, by far,
o erro, e nem é um erro, mas o problema que pessoas têm com will. Well, eles não têm tanto problema porque eles aprendem isso, eles treinam will muito e esquecem de going to. Mas, infelizmente, eles não falam will como nós falamos no dia a dia. Provavelmente muitos de vocês já sabem que quando você usa will, você pode, em vez de usar will, usar uma contração, que é apóstrofo, LL. Em vez de falar I will, você pode falar I'll. Mas eu acho que a maioria dos alunos de inglês não estão cientes que falar com a contração é 4 vezes mais comum do que falar sem abreviar, falando will inteiro. Isso é super importante porque lembra uma coisa, a coisa mais difícil para alunos é entender. E se eles não usam o apóstrofo, e se eles não contraem I will para I'll, por exemplo, eles não vão escutar quando o nativo fala. Isso é o jeito prático de pensar na língua. Você tem que falar como nativos porque você tem que entender. Não é um problema falar mais devagar e não contrair, menos que você não vai escutar nativos falando assim. 4 vezes mais comum contrair numa frase afirmativa. Então temos que praticar e treinar a pronúncia. Eu vou fazer isso uma vez. Se vocês quiserem, vocês podem voltar e treinar. Ok? Vamos. I will fica I'll. I'll. Quase parece a palavra all. Não é muito diferente. I will. I'll. You will. You'll. You'll. He will. He'll. He'll. She will. She'll. We will. Will. Mesmo som do que roda. Will. Escrito diferente, mas mesmo som. E they will. They'll. Você está pensando, e como falamos it will? It will é menos importante, mas você pode falar it'll. It'll. Muito difícil, então talvez você quer falar it will. Quando eu ensino o futuro, a coisa mais importante para mim é que meus alunos aprendem a pronunciar as abreviações certo. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre will e going to. Como eu falei no começo do vídeo, essa parte não é tão importante, porque especialmente você não deve tentar memorizar todas essas regrinhas que nem são regrinhas, são preferências entre diferentes contextos e qual seria melhor, going to ou will. Isso vai deixar você louco e você nunca vai lembrar. O que você deve aprender são os contextos mais importantes. Então, o contexto mais importante quando will parece estranho comparado com going to é quando estamos falando sobre planos no futuro. Por exemplo, se eu falo, vou ver meus alunos quando eu visitar o Brasil, falaria, I'm gonna see my students when I visit Brazil. Falando I'll see my students when I visit Brazil é um pouco estranho. É muito melhor falar I'm going to, porque é meu plano. Se eu falo, vou tomar um banho quando eu chegar em casa, é muito mais comum falar I'm gonna take a shower do que falar I'll take a shower. Como eu falei, e é muito interessante falar isso, se você falasse I'll take a shower, não importa o que aqueles vídeos falam para você, todo mundo vai te entender. Então isso não é uma coisa super importante ou super grave cometer aquele erro, não é um erro falar de uma maneira mais estranha. Mas o jeito típico de falar sobre os planos é falar going to ou usar outra estrutura, mas não usar will. Então, e sobre will? Quando vamos usar will em vez de going to? Well, nós usamos, principalmente, vamos usar will em vez de going to quando estamos falando de uma maneira instantânea ou de uma maneira espontânea, nem pensar antes. Então, nós resolvemos. Por exemplo, especialmente quando você está fazendo uma promessa ou ameaçando alguém sem pensar.
Então, alguém fala, é muito chato com você. Ele chega em você no parque, você não sabe o que está acontecendo e beija você do nada. E você fala, eu te mato! Você fala, I'll kill you. É estranho falar I'm going to kill you, porque parece que você está planejando e você está falando de uma maneira muito espontânea. Olha como vocês falam em português. Vocês nem usam o futuro. Vocês geralmente vão usar o presente simples e vai falar I'll kill you. Para nós, para captar essa ideia espontânea, nós usamos will. I'll kill you! Ou vamos supor que alguém cai na rua e você está com sua esposa e vocês falam we'll help you. Porque é uma oferta espontânea. Você não pensou antes. Então, parece um pouco estranho falar we're gonna help you como você planejou isso. Você não planejou, você falou espontaneamente. Então você fala we'll help you, está vindo. Seria muito estranho falar we will help you para o mesmo motivo. Ok? Seria muito estranho falar I will kill you. Falar I'll kill you. Como eu falei, em português vocês usam geralmente o presente. Então, para recapitular, eu fiz esse vídeo porque eu acho que temos que ter um vídeo prático, falando sobre as áreas mais importantes para lembrar. Primeira coisa sobre will e going to é que vocês têm que, se vocês não já usam going to, se vocês evitam usar going to para o futuro, tem que começar a usar. E tem que lembrar que os obstáculos ou os problemas típicos que vocês vão ter. O erro mais típico com going to, com formular a frase going to, é esquecer to be. Então nós não podemos falar I gonna take a shower. Temos que falar I'm gonna take a shower. Nós não podemos falar she going to fall. Temos que falar she's going to fall. Segundo, temos que lembrar que gonna é parte da língua de inglês. Não é errado. E se você tem um professor que está falando que gonna é errado, eu sugiro que você mude para outro professor. Porque gonna é super importante. Todo nativo vai falar. Todo nativo vai falar. Ok? Então, quando você aprende, você tem que lembrar gonna, tem que lembrar que gonna significa going to, já. Então, não vai falar gonna to, isso é errado. É gonna mais o verbo, gonna fall, não gonna to fall. Quando você está falando em situações mais formais, você pode falar going to, porque você tem tempo para pensar antes de falar. Falando espontaneamente, gonna vai ser o que todo nativo fala. O que mais eu falei? A abreviação de will. Quase nunca, é muito raro que numa frase afirmativa alguém vai falar will. Eles vão contrair. E eles vão falar I'll, ou you'll, he'll, she'll, they'll, will. E vocês têm que treinar essa pronúncia para entender quando o nativo fala. E finalmente eu falei sobre diferenças. Primeira coisa, não fica louco tentando memorizar todos os contextos que tem uma preferência para will ou going to, porque na verdade hoje em dia to be going to é cada vez mais comum e cada vez mais usado em quase todos os contextos, ok? Você vai ficar louco, ninguém pode aprender assim. Quando você ficar fluente, você vai naturalmente saber quando usar will e going to. Mas para começar, pode lembrar dos contextos mais comuns. E going to, em vez de, é muito mais comum do que will quando falamos de planos. Vou ver meus alunos quando eu visitar o Brasil. I'm gonna see my students. Will, ou na verdade a contração, apóstrofo, L, é usado quando falamos uma coisa espontânea, como uma ameaça. Te mato! I'll kill you. Ou te ajudo. I'll help you. Uma promessa assim, espontânea. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!